Que a paz de Deus esteja com todos, abençoando o seu dia e a sua semana que se inicia. Bem-vindos ao nosso espaço de análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto fascinante, o capítulo 56 do livro de Isaías. Nossas fontes aqui são o próprio texto bíblico e, claro, os comentários do teólogo John A. Martin, que sempre trazem uma luz nova. E a nossa missão hoje é entender como um único capítulo consegue ter duas mensagens tão opostas, uma de inclusão radical e outra de condenação severa. Para a gente começar, o capítulo já abre com um chamado que parece familiar, né? Versículo 1. Mantenham o direito e pratiquem a justiça. Parece um conselho moral, assim, bem direto. Mas o que me pegou foi o motivo. Porque a minha salvação está prestes a vir. Isso muda tudo, não muda? Muda completamente. E a análise do Martin sobre isso é fantástica. Ele conecta essa prática da justiça com a iminência da salvação. Não é tipo, seja bom para merecer. É mais como uma preparação ativa. Como se Deus dissesse, olha, a minha ação salvadora está chegando e o jeito de vocês se prepararem é começar a viver segundo o meu caráter agora. Então as ações no presente estavam, diretamente ligadas às bênçãos do futuro. É uma resposta à promessa, então. Exato. Um ato de fé. E essa preparação tem um foco muito, mas muito específico. Porque logo em seguida, o texto dá um destaque enorme ao sábado. O versículo 2 fala que é bem-aventurado quem se guarda de profanar o sábado. De todos os mandamentos, por que essa ênfase tão grande no sábado? Bem, o sábado era muito mais que um dia de descanso. O comentário do Martin explica isso muito bem. Funcionava como um sinal da aliança de Israel com Deus. Guardar o sábado era uma declaração pública. Era a pessoa dizendo, eu acredito nessa aliança, eu me afastei do mal. Era um símbolo externo de uma fé que era interna, sabe? O marcador de identidade, então. Um marcador de identidade de lealdade. Certo. E é aqui que a coisa fica, realmente interessante. Revolucionária, eu diria. Os versículos 3 a 5 falam sobre o estrangeiro e o eunuco, dizendo para eles não se sentirem excluídos. Isso parece quebrar muitas barreiras da época, né? Quebrar é pouco. Isso aqui é um ponto de virada fundamental. O que é fascinante é o contraste com a lei mosaica. Deuteronômio 23.1, por exemplo, excluía os eunucos da Assembleia. Era explícito. Exato. Tendo aqui é profetizar uma mudança radical. Ele está dizendo que pertencer ao povo de Deus não vai mais ser definido pela linhagem ou pela condição física. E sim por quê? Pela lealdade, pelo amor a Deus. É uma redefinição completa. E a promessa no versículo 5 é de uma força. Deus vai dar a eles um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Para um eunuco que não podia ter descendentes para perpetuar o nome, essa promessa de um nome eterno dentro do templo, isso devia ser algo extraordinário. Extraordinário. É a inversão de uma tragédia. A maior fonte de dor deles, que era não poder ter um legado, se torna o lugar onde Deus dá a maior honra, um nome eterno, na casa dele. Uau! É uma redefinição do que significa legado. Não é sobre o sangue, mas sobre a quem você se apega. E essa ideia se expande nos versículos 6 a 8. O convite é para todos os estrangeiros que, e aqui está o critério, se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor. O critério é a devoção, o serviço, a obediência. E isso cumpre aquela promessa antiga feita lá para Abraão, de que todas as nações seriam abençoadas. Faz todo sentido. O templo, que era um lugar exclusivo, se torna, nas palavras do próprio Isaías, uma casa de oração para todos os povos. É uma visão universalista que transcende tudo. Exatamente. Ok. Mas aí, depois dessa mensagem de esperança, de inclusão, o tom muda. E muda drasticamente. É quase uma violência a transição. É um choque, com certeza. O versículo 9 é um chamado chocante. Vocês, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, venham comer. A pergunta que fica é, quem são esses animais e o que eles vêm devorar? Pois é. De acordo com a análise do Martin,
Esses animais representam as potências gentílicas inimigas, provavelmente a Babilônia. E quem os chama? E aí que está o ponto mais duro. É o próprio Deus. Ele mesmo está convocando os inimigos para punir Israel pela sua insensibilidade espiritual. É uma profecia de julgamento. E o texto usa imagens muito fortes para descrever os líderes. No versículo 10, eles são chamados de atalaias, que são cegos, e de cães mudos que não podem latir. Nossa, cães mudos. Que imagem devastadora. É devastadora porque ataca a função principal deles. O comentário identifica os atalaias, as sentinelas, como os profetas e os líderes religiosos. A função deles era alertar, certo? Exato. Ficar no muro e gritar ao ver o perigo. Mas eles são cegos e ignorantes. A metáfora do cão de guarda que não late é perfeita. Eles são inúteis na sua função mais básica. Falham em proteger o povo. E ainda por cima são sonhadores preguiçosos que gostam de dormir. Quer dizer, completamente omissos enquanto a nação vai para o abismo. E no versículo 11, a crítica se volta para os pastores. E aqui a descrição é de cães gulosos que não compreendem nada e só seguem o próprio caminho, buscando o próprio lucro. Uhum. E aqui os pastores, segundo a análise, são os governantes, os líderes civis. O contraste é muito claro. Em vez de cuidar do bem-estar do povo, que é o rebanho... Eles estão interessados só no próprio ganho. Exatamente. Eles não estão alimentando o rebanho. Estão se alimentando do rebanho. É uma liderança completamente egoísta e corrupta. É a perversão total da ideia de liderança. E o trecho termina com uma cena de autoindulgência que é surreal. No versículo 12, eles dizem: venham, vou trazer o vinho, vamos nos encharcar de bebida forte. E o pior, o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Eles parecem estar celebrando no meio da crise. E isso levanta uma questão importante sobre a mentalidade desses líderes, né? Essa busca pelo prazer e essa confiança cega de que o amanhã vai ser ainda melhor. Isso revela uma falta completa de percepção do julgamento que está vindo. Uma cegueira total. É o retrato da complacência e da insensibilidade espiritual, uma festa na beira do precipício. Então, como é que a gente junta tudo isso? De um lado, uma mensagem de que as portas da família de Deus estão abertas para qualquer um que o ame, não importa a origem. Uhum. E do outro, essa condenação feroz à liderança que era corrupta e negligente. Pois é, o capítulo apresenta esses dois caminhos. E o ponto é que a redefinição do povo de Deus, na primeira parte, se torna necessária justamente porque a liderança da segunda parte falhou. Uma coisa é consequência da outra. Exatamente. O caminho do pertencimento verdadeiro é definido pela justiça, pela lealdade a Deus. O caminho para o julgamento é definido pelo egoísmo e pela cegueira espiritual. A liderança de Israel não só falhou em preparar o povo para a salvação, ela ativamente o conduziu à ruína. Faz todo sentido agora. Isaías 56 nos deixa com essa visão poderosa sobre o que realmente importa para Deus. Não é a nossa origem, mas a nossa devoção e as nossas ações. E nos deixa com um pensamento para refletir, né? O capítulo contrasta aqueles que eram excluídos pelas regras antigas e agora são bem-vindos, com aqueles que eram incluídos por direito de nascimento, mas são condenados. Todo mundo de cabeça para baixo. Totalmente. E isso força a gente a pensar sobre o que verdadeiramente constitui pertencer a uma comunidade espiritual. É a herança, a posição, ou é a devoção do coração e a prática da justiça? É uma pergunta que continua muito atual. Deus abençoe todos os ouvintes.